Olá, pessoal. Estamos de volta para o nosso curso de Direito Eleitoral. Bom, no primeiro bloco da aula de conceitos, fontes e princípios do direito eleitoral, nós falamos sobre os conceitos iniciais de direito eleitoral, nós abordamos as diferenças existentes nas modalidades de cidadania, de pluralismo político, pluripartidarismo. Vimos também o que é democracia direta, semidireta, democracia indireta. Falamos a respeito das fontes do direito eleitoral. Enfim, tratamos ao longo dessas aulas, desse primeiro bloco, de vários conceitos importantíssimos para a sua aprovação. Não foi? Muito bem. Visto isso, nós vamos iniciar esse segundo bloco da nossa aula com mais diferenças aí existentes, importantes para a sua prova. Quando eu falo do artigo 14 da Constituição Federal, lá no artigo 14 da Constituição, nós temos uma introdução de uma palavra muito importante, que é a palavra sufrágio. Então, veja só, quando eu falo de sufrágio, eu estou falando do direito que eu tenho de votar e de ser votado. E o sufrágio nada mais, nada menos é que um direito subjetivo. O que é isso, professor? Olha só, quando eu falo de direito subjetivo, eu estou me referindo a um direito que é do sujeito. Então, um direito que é do sujeito. Então, um direito que é dos indivíduos, um direito que é do sujeito de votar e de ser votado. Então, anote aí. Sufrágio como direito subjetivo. É só você lembrar dessa primeira sílaba. Subjetivo, sufrágio. Então, veja, as formas de sufrágio são condicionadas pelo regime político. Se este for democrático, o sufrágio será universal. E é essa a modalidade de sufrágio que nós temos. Então, no Brasil, adota-se hoje, pós-Constituição Federal de 88, o sufrágio dito como sufrágio universal. Agora, se elitista, autocrático ou oligárquico, o sufrágio será restrito. Ah, professor, o Brasil já passou por esse tipo de sufrágio. Com certeza. No Brasil, nós já tivemos modalidades de sufrágio restrito. Tivemos casos em que votava só determinada classe social, né? As mulheres, em certo momento, estavam excluídas desse processo de votação, adquirindo direito somente lá em 1932. Né? Então, veja, hoje o Brasil adota o chamado sufrágio universal, mas nós já tivemos na nossa história o sufrágio restrito, o sufrágio elitista, o sufrágio censitário, etc. Então, sufrágio. Então, como característica nós temos, então, vamos anotar, sufrágio universal, é isso que você vai grifar para nós aí. Mas eu preciso diferenciar o sufrágio do voto e do escrutínio. O que nós vamos conceituar disso? Eu tenho que o voto nada mais, nada menos é que o exercício desse sufrágio. Se eu tenho o sufrágio como um direito de votar e de ser votado, o voto é o exercício desse sufrágio. Além disso, eu tenho também que o escrutínio é o quê? A forma de exercício desse direito. A forma que eu vou exercer esse direito. Então, anotem aí para mim as características, a palavra que nós vamos conceituar tanto o sufrágio, quanto o escrutínio, quanto o voto. Então, sufrágio, para a prova, o que você vai lembrar? Sufrágio, você vai lembrar de subjetivo. Subjetivo. Agora o voto, você vai levar qual palavrinha para a prova? Exercício. Então, veja só, o voto é o exercício desse sufrágio. Além disso, eu tenho o chamado escrutínio.
O escrutínio é a forma como eu vou exercer esse voto perante esse direito. Então, o sufrágio subjetivo e o sufrágio no Brasil, ele é característica. Qual que é a modalidade de sufrágio brasileiro? Sufrágio hoje, pós-Constituição Federal de 88, chamado de sufrágio universal. O voto, nós temos que o nosso voto hoje, ele possui como característica, ele é obrigatório, ele é um voto secreto, não é? Não são as principais características? O voto nosso é obrigatório e secreto. E a forma como que se dá esse voto? Hoje, esse voto ele se dá em uma cabine indefasável, onde somente aquele que está votando tem direito de saber em quem ele está votando. Então, esse voto ele é público? Ele não é público, ele é sigiloso. Não é? O que vai acontecer para as próximas eleições? Né? Nós vamos ter uma modalidade de impressão do voto. Né? Então, para a conferência, como que se dará isso? Eu faço o voto, verifico, confirmo se esse voto está certo. Né? Como que eu vou conferir? Vai emitir o voto, uma máquina vai emitir essa impressão desse voto, vou conferir se é o que está batendo com o que eu estou votando na urna eletrônica. Se sim, vou depositar esse voto novamente numa urna de papel ou qualquer outra forma e vou confirmar. Então, nós temos ainda a possibilidade agora da chamada impressão do voto. Então, sufrágio subjetivo universal, voto exercício obrigatório secreto, escrutínio como forma de exercício através de uma modalidade sigilosa. Ok? Muito bem. Visto isso, nós podemos passar agora para um outro estudo muito importante a respeito dos princípios do direito eleitoral. Quando eu falo de princípios do direito eleitoral, é tudo aquilo que vai alicerçar todas as condutas no direito eleitoral. Então, nós vamos tratar aqui de todos os princípios? Não, porque senão eu ficaria aí 3, 4, 5 aulas falando só sobre princípios, porque são vários. O que eu tenho aqui, o meu objetivo é otimizar, né? É poder trazer para você aquilo que realmente cai nas provas dos TREs que vocês farão futuramente. Esse é o meu objetivo. Então, nós vamos então agora conceituar os princípios do direito eleitoral como aquilo que vai alicerçar as condutas, alicerçar as decisões acerca da justiça eleitoral. Então, nós temos aqui o alicerce a essas decisões acerca da justiça eleitoral. Então, o primeiro princípio é aquele princípio que é o que mais cai nas provas. É o princípio da anualidade eleitoral. O princípio da anualidade eleitoral, ele não cai, ele despenca. É o que está previsto aonde? Lá no artigo 16 da Constituição Federal de 88. Então, o que diz o artigo 16 da Constituição Federal de 88? Eu tenho assim, a lei, olha só o que eu estou falando, presta atenção, gente, não dorme, vem aqui. Eu estou falando que a lei que altera o processo eleitoral, não estou falando de medida provisória, não estou falando de resolução, estou falando da lei que altera o processo eleitoral, ela vai entrar em vigor quando? Na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até 1 ano da data de sua vigência. Então, novamente, olha a leitura que eu tenho do artigo 16 da Constituição. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até 1 ano da data de sua vigência. Então, eu tenho 2 conceitos maravilhosos aí para a gente trabalhar. Primeiro conceito
é o conceito de vigência e o segundo conceito de eficácia. Então, eu tenho aqui o conceito de vigência, que é diferente do conceito de eficácia. Quando eu falo vigência, a lei que altera o processo eleitoral, quando que ela vai entrar em vigor? Um dia depois? 3 dias depois? 2 anos depois? 5 anos depois? Não. Ela entra em vigor na data de sua publicação. Na data de sua publicação. Mas uma coisa é a lei entrar em vigor. Ela entra em vigor na data de sua publicação. Então, se eu criei uma lei e publico a lei no dia 12 de janeiro de 2016, ela entra em vigor quando? No dia 12 de janeiro de 2016. Uma coisa é entrar em vigor, uma coisa é ter eficácia, uma coisa é ela ter validade aplicável. Então, ela será eficaz já a partir dessa data? Não. Ela somente será eficaz após um ano. Após um ano da data de sua vigência. Olha só que interessante. Então, eu estou falando de lei, pessoal. Eu não estou falando de resolução. Até porque a resolução, elas podem ser editadas e divulgadas até o dia 5 de março do ano eleitoral. Então, suponhamos que eu crie uma lei no dia 12 de janeiro de 2016. E nós já sabemos que no ano de 2016 nós teremos o quê? Nós teremos eleições municipais. Essa lei que foi publicada nessa data será eficaz já nas eleições de 2016? Porque eu preciso ter um interregno, eu preciso ter um intervalo de um ano da data de vigência para que essa lei possua o quê? Eficácia eleitoral. Ficou claro? Então, se eu estou no ano de 2016, olha só essa situação hipotética, eu estou no ano de 2016, essa lei não vai se aplicar às eleições que ocorrerem nesse ano. Quando que ela será eficaz? Para as eleições do ano de 2018, porque eu tenho eleição de 2 em 2 anos, não é? Muito bem. Então, veja, o que aconteceu recentemente que eu quero trazer para vocês aqui e pode ser objeto de futuras provas, principalmente agora nesse ano 2016, né? O que as provas podem trazer? Falar o seguinte, a Lei 13.165 de 2015 fora publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de setembro de 2015. Aí vai questionar para você. Segundo o princípio da anualidade eleitoral, a Lei 13.165 de 2015 não terá eficácia para as eleições do ano de 2016. Certo ou errado? Errado? É óbvio que terá eficácia. Ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de setembro propositalmente. Porque se fosse depois, ela não teria eficácia, porque não estaria obedecendo ao prazo de um ano para as eleições de 2016. E nesse caso aqui está. Porque as eleições de 2016, ela vai ocorrer o primeiro turno, bem provável. Depois tem que conferir o calendário, viu, pessoal? Mas eu acredito que seja 2 de outubro, 2 ou 3 de outubro. Veja que tem aí o quê? O intervalo de um ano da publicação, da eficácia. Então, segundo o princípio da anualidade eleitoral, o que nós podemos entender aqui? Que sim, que obedece ao princípio da anualidade eleitoral. Muito bem, feito isso, mas nós temos outras informações sobre o princípio da anualidade eleitoral importante. Veja, quando eu falo de resoluções do TSE, resoluções do TSE, o princípio da anualidade eleitoral se aplica às resoluções do TSE? Cuidado. Não se
a resolução do TSE for uma resolução direta primária ou secundária? Não, se for uma resolução como fonte secundária. Porque se for primária, se ela inova o direito eleitoral, ela tem que obedecer ao princípio da anualidade? Tem. Não, se a resolução for norma secundária do direito eleitoral. Ok? Então, para a prova, as resoluções do TSE se aplicam ou não se aplicam ao princípio da anualidade? Não se aplicam ao princípio da anualidade. Leis complementares? Aplicam-se. Leis ordinárias? Com certeza. Então, a exceção ela estará presente aonde? Nas resoluções do TSE. Combinados? Muito bem. Feito isso, podemos partir para o próximo princípio. Então, vimos o princípio da anualidade, veremos agora o princípio da lisura eleitoral. Olha o que diz o princípio da lisura eleitoral e terá como embasamento especificamente o artigo 23 da Lei Complementar número 64 de 1990. Olha só o artigo 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para as circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Veja que eu preciso que todo o processo eleitoral ele seja pautado pela lisura nas eleições. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do LA Concursos, vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de Direito Eleitoral do Brasil. Nós aqui do LA Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos dos tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse nosso site, o laconcursos.com.br, que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no LA Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.